Olá pessoal, estamos entrando novamente na nossa live aqui do Artemis Laboratório. Depois de um tempo que a gente não faz live, tivemos um pequenininho problema técnico ali no início e estamos entrando novamente. Vamos ver se agora dá certo, porque estávamos com um pequeno problema técnico, então vamos lá. Ó, aqui o Ademir já... Alô? Olá, Aí... Oi Ademir, boa noite, tudo bom? boa noite, tudo bem? Então tá joia. Deixa eu ver aqui, a Clary também já vai entrar. Aí a gente já vai começando aqui a nossa live de hoje. Bom, pessoal, deixa eu me apresentando aqui, iniciando aqui a coisa. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Hoje vamos ter uma live muito especial com a participação aqui do Ademir Verão, meu amigo, né? Que é transplantado, tem uma história maravilhosa sobre isso, né? E vamos ter a participação também da Claire, que é enfermeira lá de Campo Grande e que trabalha com a parte de transplantes lá na Central de Transplantes de Campo Grande, né? Daqui a pouquinho ela já vai estar entrando aqui com a gente, né? Então, vamos lá. Ademir, por favor, se apresenta aí para o pessoal, só se apresenta, fala quem você é aí, daqui a pouquinho a gente, enquanto a Claire está entrando aí, por favor. Sim, eu sou Ademir Verão, eu sou doador de um rins, doei para o meu pai há 25 anos atrás e sou transplantado de fígado, né? É mais ou menos isso. Uhum. Hoje eu morava em Dourados, fiz o meu transplante em Campo Largo, metropolitana de Curitiba, e hoje estou morando em Balneário Camboriú, que é 200 quilômetros daqui, onde eu tenho que estar a cada 30, 60 dias eu tenho que estar lá fazendo acompanhamento com os médicos. Por isso estou morando mais próximo dos médicos, né? É isso aí. Com o senhor, doutor. Com a Claire aqui, ela falou que já vai entrar aqui. Só um minutinho, que aí a gente começa aqui. Daqui a pouco eu vou convidar a Tininha também, né, para ela entrar aqui para também participar com a gente. Deixa eu só ver se a Claire vai entrar aqui com a gente. Espera só um pouquinho. Doutor, a Tirinha está aqui Oi. ao meu lado, ela pode entrar Ah, é? junto aqui, ó. Pode, É só também avisar pode, para ela. tanto faz. Oiê, boa Oi, Tininha, noite. tudo bom? Bom te ver. Que Quanto tempo? bom, que Bom ver bom vocês isso. dois aí na ativa aí. Bom, Sim, sim, sim. A gente ficou muito feliz com o convite e a aham, gente, a gente avisou assim para amigos, família, porque assim é um assunto que a gente precisa ouvir as pessoas que já fez, uhum, ter coragem, né? Não é uma coisa assim legal de se fazer, mas é uma coisa necessária, né? E aí a gente está com, aqui. A gente não está muito acostumado a fazer live com um médico, um doutor. Eu tô apavorada. Falei, gente, será que eu vou saber responder tudo? Mas eu acho que a gente tem que ser natural, né? com Eu disse certeza. para o Isso Ademir. aqui, isso aqui vai ser um bate-papo, é uma conversa, como se a gente estivesse aqui conversando com amigos, né, falando sobre um Isso assunto, e o mesmo. objetivo de ter trazido vocês dois aqui foi realmente para vocês contarem a vida de vocês, o que que vocês passaram, o que que vocês A, viveram, né, a nessas realidade. duas oportunidades, né? Diga. Exato. Tá bom. Eu vou Tá? passar para a Bom, Ademir, pessoal, então. ó, nós estamos ainda aguardando aqui a Claire entrar, mas eu vou começando a falar um pouquinho aqui sobre a questão dos transplantes. Assim que a Claire entrar aqui, ela tem mais conhecimento aí de como funciona a fila, as coisas, mas a gente vai conversando aqui um pouquinho, né? Bom, pessoal, nós estamos entrando no mês de setembro, né? O mês de setembro é considerado o setembro verde. O setembro verde é um mês dedicado
ao transplante, né? Ao incentivo à doação de órgãos. Então, é um mês importantíssimo para a gente estar abordando esse tema, né? Por isso que eu tive a iniciativa de convidar alguns amigos aí para a gente debater esse tema, que é um tema de saúde pública tão importante, né, para todos nós. Então, vamos lá, vamos começar aí. Espera aí que a Claire está me mandando uma mensagem aqui para ver se ela vai conseguir entrar aqui. Só um minutinho, pessoal. Ô, Ademir, então, vamos começar a contar um pouco da tua história aí, que aí a gente vai aproveitando a tua história para a gente comentar em cima da coisa. Vamos começar. Você tem uma história singular, né? Porque você doou um rim para o seu pai e depois você recebeu um fígado como transplantado, né? Então vamos começar com essa história que você tem aí com o teu pai. Teu pai também foi muito conhecido aqui em Dourados também, né? Trabalhou muito tempo aqui. Conta um pouco dessa história aí do teu pai, de você. Como que foi essa vivência aí de doar esse rim pro teu pai? Sim, doutor. A gente já teve histórico na família. Teve uma tia que ela já faleceu por esse problema de insuficiência renal. E eu vi o sofrimento dela, ela sofreu muitos anos. E quando o meu pai descobriu que ele precisava fazer hemodiálise, ele tinha esse problema de insuficiência renal, a primeira coisa, quando eu sou, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: se eu puder doar o meu rins, é uma vida normal, mais de um ano, uns 2 anos, quem sabe, fazendo exames. Eu ia para Campo Grande fazer já uma longa bateria de exames. E nós fizemos e foi dando certo, foi dando certo. Aí tinha a questão de que eu tinha já minha família e financeiramente eu tinha que parar de trabalhar um tempo, era complicado e sem muitos recursos. Mas tudo foi se encaixando, foi dando certo, até que nós conseguimos fazermos. E eu era novo, metade da idade que eu tenho hoje, já faz 25 anos atrás. Então, pensava diferente. Eu tinha que ter levado uma vida saudável logo após, porque o doador, ele não vai ter uma vida normal como todos, né? Que eu tenho um órgão a menos. E eu não levei essa vida saudável. Eu gostava de cerveja, gostava de churrasco, e tinha muitos amigos, participava do Rotary da época, e aquela vida, né? E aí foi que eu tive um problema com um problema no fígado, me deu cirrose hepática, e é onde eu tentei tratar em Dourados por uns 3 anos, quem sabe, não consegui resultado. Foi onde eu vim aqui para Curitiba primeiro. Os médicos aqui de Curitiba eram do ICF, Instituto de Cuidado ao Fígado. E o doutor Fábio Silveira, que era o responsável, ele fazia os transplantes em Campo Largo, é uma cidade metropolitana de Curitiba. Primeiramente, em 2016, ele me internou lá por uns 10 dias, fez todos os exames que precisava e me colocou na fila. E já me informou que eu teria que estar morando próximo, devido à facilidade para mim conseguir esse órgão e tal. Então, isso foi no mês de 2016, no mês de dezembro. Assim eu retornei a Dourados e em fevereiro eu já vim de mudança. Já vim de mudança sim, vim sozinho por enquanto. No entanto, que não dava para a Tininha, minha esposa, nem minhas filhas virem. A gente tinha uma vida em Dourados. Eu vim e fiquei uns 3 ou 4 meses sozinho ainda.
E aí foi que a gente viu que não dava. Eu já estava numa situação ruim, dava falta de memória, tinha série de problemas que causa o meu problema que eu tinha do fígado, certo? Uhum. E aí foi que a gente resolveu que a Tininha veio, tive a força de amigos que fizeram rifas, tios que fez churrasco beneficente para me ajudar financeiramente, que eu não era aposentado, não tinha condições realmente. Foi uma longa batalha. Mas eu Uhum. consegui vir, consegui fazer o meu transplante hepático pelo SUS, já faz 6 anos. Graças a Deus estou bem e estou levando a minha vida. Não estou levando a vida 100% porque vem outros fatores. Hoje eu sofro de diabetes, que ela, se eu não me cuidar, ela descontrola muito. O meu rins, ele trabalha sufocado. Eu tenho, do único que eu tenho, hoje eu tenho 30% de funcionamento. Eu faço acompanhamento com a especialista lá no mesmo onde eu fiz o transplante de fígado, no Hospital do Rossio, em Campo Largo. E, Uhum. inclusive, eu já fiz até os exames para entrar na fila de transplante de rins. Mas está tudo pronto. Só não entrei porque eu não estou precisando fazer hemodiálise, não está tão grave. Mas a médica já me adiantou que, devido aos medicamentos que eu tomo, com o passar do tempo, uma hora pode acontecer de me parar o meu rins. E a gente vai ter que batalhar em outro transplante. Mas eu vivo uma vida normal, tento não lembrar disso e estou pronto para encarar outro transplante se for preciso, porque não, você entendeu? Isso não. Uhum. Se eu já fiz um transplante do rins e do fígado e No estou bem, fígado. se eu precisar de outro do rins, porque tá fraco o meu rins, não tem problema. Eu encaro Legal. normal, 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 entendeu? Legal, Ademir. Deixa eu só apresentar aqui a Claire. Olá, Claire, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo Tivemos bom? problema de adaptação Não, aqui no nosso. tem uns probleminhas técnicos que sempre acontecem às vezes. Ô, Claire, por Tá. favor, se apresenta aí para o pessoal, quem você é, tal, para a gente dar seguimento à nossa live aí. Tá bom, boa noite a todos. Muito obrigada, doutor, pelo convite. Boa noite, Ademir, tudo bem? Eu sou Claire Mioso, sou a coordenadora da Central Estadual de Transplante, né? Estou nessa função desde 2003 e fico muito feliz quando a gente é convidado para falar sobre um assunto tão importante, né? E que a gente conversa pouco sobre isso, né? Nós precisamos falar de doação, porque se não tiver doador, nós não temos transplante. Exatamente. Bom, eu acho que a gente podia começar aqui, Claire, até para a gente ir debatendo, né? O Ademir já contou um pouco da história dele, e aí conforme a gente for conversando, a gente vai colocando o Ademir aqui também na nossa conversa, né? Eu acho que uma coisa que está muito em debate hoje em dia, né, é como que funciona, né, essa fila de transplantes, né? Primeiro, assim, eu gostaria que você explicasse esse negócio que é só pelo SUS que se faz transplante, como que funciona a fila de órgãos, você que trabalha diretamente com isso. Então, vamos começar com isso daí, que acho que é o que mais o pessoal anda me perguntando hoje em dia. Então, tá bom, vou explicar como funciona a fila. Um paciente, quando precisa de um transplante ou de órgão, ou de tecido, quem coloca o paciente na fila é o médico transplantador. Então, você vai, faz uma consulta, se você tiver indicação para rim, você vai no médico que faz transplante de rim. Se você tiver de fígado, você vai no transplantador de fígado. Se for para coração, pulmão, cada médico vai inscrever o paciente, se ele tiver indicação dentro das normas que são ditadas pelo Ministério da Saúde e o Sistema Nacional de Transplante. Então, o médico inscreve o paciente na fila e ele fica aguardando na fila até que tenha um doador que seja compatível com ele. A compatibilidade para órgão, no caso, né,
A compatibilidade é ABO, então tem que ser o mesmo tipo sanguíneo. Dependendo do órgão, no caso do rim, nós temos que ter ainda a compatibilidade do HLA, que é o antígeno de histocompatibilidade. No caso do coração e do pulmão, nós temos que ter peso entre doador e receptor, tem que ter a compatibilidade de peso, altura, caixa torácica, idade também. Porque dependendo do órgão e dependendo do receptor, tem algumas, vamos dizer assim, algumas exigências para que seja esse receptor receba esse órgão. No caso, por exemplo, do coração. Muitos médicos aceitam até 48 anos, né, no máximo, né? O rim, nós já tivemos doador de rins de 70 anos, né? Então, a pessoa fica aguardando na lista de espera. E quando a gente tem uma doação, colocado, a gente faz todos os exames no doador, né? A família doa, depois nós realizamos todos os exames, e aí nós vamos colocar todos esses dados do doador num sistema, que é um sistema único para o país inteiro. E esse sistema, a gente coloca tudo lá do doador. A idade, o peso, todos os exames que ele fez, as hepatites, HIV, tudo. E aí nós vamos rodar a lista. Então, para cada órgão, nós selecionamos. Do rim, nós vamos lá, selecionamos o rim e rodamos a lista. Do fígado, rodamos a lista de fígado. Rodou o coração, a lista do coração. A partir desse momento que a gente tem a lista de receptor que é mais compatível com aquele doador, nós entramos em contato com o médico. E aí nós entramos em contato com esse médico e ofertamos esse órgão para o médico. Então a gente fala, olha, doutor, nós tivemos uma doação, por exemplo, vou dar um exemplo, né, lá em Dourados, Hospital da Vida. Nós tivemos um doador, sexo masculino, tal, peso, tal, e apareceu aqui no ranking um paciente seu, né? Aí o médico pede pra a gente manda por e-mail, por WhatsApp, tudo documentado. E aí o médico vai dizer, olha, esse órgão serve ou não para o paciente dele. O nosso papel como central de transplante, nós não podemos obrigar uma equipe a aceitar um órgão e nem um tecido. O nosso papel é ter o doador, né? Nós temos um doador e temos o receptor. Então, e nós temos a doação. Então, nós que gerenciamos toda essa parte. Porém, quem vai dizer se vai aceitar o órgão ou não é o médico. Muitas vezes os médicos falam, olha, o paciente está viajando, o paciente está com Covid, o paciente, não, esse órgão tem, por exemplo, sei lá, um exame positivo, por exemplo, VDRL, e o médico vai dizer não, aí a gente passa para o próximo. Se dentro do nosso estado a gente não tiver nenhum receptor para aquele órgão, aí a partir do momento que encerrou a nossa lista, nem o médico aceitou, nós ofertamos esse órgão para a Central Nacional de Transplante que fica em Brasília. Aí esse órgão não é mais nosso. Não vai mais beneficiar os nossos receptores. Eles vão ser, vai ser um órgão que nós ofertamos e vai ser rodada aí uma lista nacional e vai chamando os mais parecidos com o nosso doador. Mas da mesma forma, a Central Nacional vai entrar em contato com a equipe e ofertar o órgão para a equipe. Então, quem dá a última palavra, se vai aceitar ou não o órgão para o receptor, é a equipe. Sempre é a equipe. Muitas vezes, para uma equipe, aquele órgão não serve, mas para outro serve, entendeu? Entendi. Então, Claire, se tem um doador aqui no estado, a prioridade é para pessoas que precisam aqui do estado, inicialmente. E depois que vai para uma lista nacional. Entendi. Exatamente. O doador é do nosso estado, o receptor é do nosso estado. Só depois que esgotar totalmente toda a oferta é que nós ofertamos para a Central Nacional, que vai ofertar aí nacionalmente. Porém, se for aceito aqui, vamos dizer, às vezes 2 rins, né? Aí pega para um paciente e o outro rim nós ofertamos. Então, muitas vezes um doador, a gente fica com um rim aqui e manda o outro para fora. Às vezes a gente fica com os 2. E às vezes a gente não fica com nenhum. Então, a última palavra de se aceita ou não, o órgão é da equipe. Legal. Ô, Ademir,
Quantos anos você ficou na fila para receber esse fígado? Doutor, eu vim num estado bem crítico, já bem avançado do meu problema, né? Uhum. E como eu fui informado pela equipe de quem fazia os transplantes, era a fila do transplante de fígado, ela funcionava devido ao MELD. O MELD é a gravidade que você está. Então, o meu não foi demorado. Eu fiquei 9 meses na fila. Eu me inscrevi em janeiro, no mês de setembro de 2017, eu já fiz o meu transplante. Mas eu passei assim, na época, esses 9 meses, eu passei a metade do tempo, acho que internado. Porque me dava muita crise de encefalopatia, perca de memória, porque eu era teimoso, não se alimentava mal, intoxicava, e assim eu tinha que ir. Eu chegava lá, eu lembro até hoje que o responsável lá no hospital, o enfermeiro, era o Antoninho. O Antoninho chegava, o Antoninho pegava e falava: "Ei, seu Ademir, o senhor já está ruim de novo, hein? Já vou te internar." Aí eu ficava já uns 3, 4 dias, tinha que tomar soro, fazer uma lavagem e tal, para poder desintoxicar, porque a veia me transmite os pensamentos, né, da gente e tudo, que entope, que o fígado não trabalha, É, é onde te dá uma confusão mental. é. E era o problema que eu tinha maior, mais grave era esse. Deixa O eu senhor dar entendeu? uma Então eu fiquei explicada só nisso 9 pro meses na pessoal aí. fila. Deixa eu dar uma explicada nisso daí. O que o Ademir está falando, né, é a chamada encefalopatia hepática, de quem o fígado não funciona, né? Uma das funções do nosso fígado é metabolizar, né, as proteínas, né? E quando a gente consome proteína, tem uma substância, né, que é o nitrogênio das proteínas, que gera uma substância tóxica chamada amônia. Né? E é o fígado que transforma isso numa substância que não é tóxica. Então, alguém que tem um fígado que não funciona direito, e quando ele come proteína, ou seja, principalmente carnes, né, essa amônia aumenta no sangue e dá uma intoxicação no cérebro mesmo. E aí a pessoa tem vários problemas neurológicos, né? Então é isso que acabou acontecendo com o Ademir aí, antes dele conseguir receber esse fígado aí, né? Sim. Quer comentar alguma coisa, Claire? Quer fazer um complemento aí dessa parte que o Ademir comentou, por favor? Sim, sim. Ademir, você fez aonde o transplante de fígado? Eu fiz no Hospital do Rocio, em Campo Largo, Paraná. Ah, Metropolitana de tá. Curitiba aqui. Aham. Aham. E você tinha qual a doença? Hepatite C? Sim, inclusive foi suspeitado de que eu consegui adquirir isso. Quando eu fiz doei o meu rins, eu estava vindo de Campo Grande para Dourados, 10 dias após, e o veículo que eu estava vindo capotou. E eu fui parar na UTI, quebrei costelas, perdi muito sangue. Eu tomei, acho que, tipo, uns 3 litros de sangue. E há uns 25 anos atrás, 91. acho que era 91, sei lá, 92, 92, nessa época, não tinha muito controle de exames para doador, como é hoje, que é muito rigoroso para ser um doador, não é verdade? E antigamente não tinha. E 99% das chances de eu ter contraído hepatite C foi nessa época. Mas Então, eu fiz o exatamente. tratamento ainda em Dourados, consegui a cura, você entendeu? Mas já Uhum. tinha, Afetado o fígado. já tinha afetado o fígado, o rins, já tinha afetado tudo. Eu vim para cá para fazer um transplante duplo de fígado e rins. Mas os médicos optaram por fazer primeiro do fígado e esperar o rins, que eu não precisei de hemodiálise até hoje. Hoje eu trato com um médico especialista em transplantes. O meu rins ele está aí em torno de 30%. A minha creatinina, que é o que mede, vocês entendem, minha creatinina é 3,5, 3,6, 3,8, 4 até. Mas graças a Deus não precisei de hemodiálise.
Eu me cuido, tento, não é? E vamos Que prorrogando bom. para não precisar desse transplante. Mas se eu precisar, é como eu já falei antes, anterior para o Dr. Fábio, eu não tenho medo, eu encaro e Que é uma bom, né? coisa que passa. Esse ano eu passei por um problema de veia entupida, eu fui fazer um cateterismo e tive que fazer angioplastia, fui colocado pino nos dois lados do coração. Foi um procedimento assim, quase igual um transplante, que eu fiquei praticamente uma semana internado, fui para UTI, e então eu senti quase como se fosse um transplante, só um pouco mais rápido, como se diz, O eu procedimento. sarei, né, que é a recuperação, a recuperação. Legal. Então, Nossa, Ademir, Mas, você já passou por sim, poucas e boas, hein, Ademir? e é sempre uma surpresa, porque cada 40 dias, 60 dias, desde quando eu fiz o transplante, eu estou lá na equipe médica. Às vezes a gente tem desde 30 dias. E sempre o médico leva um puxão de orelha, ó, sua diabetes foi alta, ó, sua pressão não está legal, ó. Então eu sou muito vigiado, eu acho que eu estou zero bala, como se diz, né? Estou bem, bem assessorado, porque eu sou bem cuidado Que lá na legal. equipe então, que como faz, eles investem na gente e eles cuidam muito bem. E a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Com Mas é certeza. bacana. o Ademir comentou ali, né, da questão dos exames, tudo, né? Nós também, quando temos um doador, a gente faz todos os exames nesse doador para a gente ter um órgão que seja um órgão viável e saudável para o receptor. Então, por isso que muitas vezes a gente tem uma doação e a família faz essa doação, e aí a gente faz os exames, né, no doador, e muitas vezes a gente descobre alguma coisa que nem a família, nem o doador sabia em vida, né, o doador sabia em vida, que tinha aquela doença. E muitas vezes, né, algumas doenças impedem que a gente faça a retirada dos órgãos. Então, além da gente ter a doação, a família autorizar, aí depois que ela autoriza, nós vamos fazer alguns exames, muitas vezes até a gente não consegue nem fazer a retirada dos órgãos devido a algumas patologias que a gente descobre quando a gente começa a fazer os exames, né? E também a gente tem outro problema com a questão da doação. Por isso que a gente tem que falar muito em doação, que a gente tem que ter bastante doador, porque muitas vezes também a gente tem a doação, a gente fez os exames, e quando a gente vai fazer a captação, que o médico vai fazer a cirurgia, descobre que o fígado está com gordura, ou o rim tem algum problema, e acaba que a gente nem consegue fazer retirada. Sim, deixa eu complementar uma que a senhora acabou de dizer. Por favor. Quando eu estava na fila, eu fui chamado, pela quarta vez que eu fui chamado, é que deu certo. Porque os outros 3 primeiros vezes que tinham me chamado, logo passou a hora de um dia para o outro, o médico veio me falar, olha só, Ademir, não deu certo esse, porque o fígado que a gente ia transplantar no senhor, a gente observou que ele não estava 100%, então trocar o seu por outro meia boca não compensa, tem que ser um 100% bom. Então, por isso que é o que você me falou, dos exames e tal. E quando deu certo, o médico falou, agora sim, agora vamos colocar um muito bom, que o senhor novinho, inclusive, ele não podia falar o nome de ninguém, só que é um fígado de 22 anos que você vai receber. E só isso que ele me adiantou. E está perfeito, foi feito todos os exames. Então, eles, antes, né, para fazer o implante, um transplante na pessoa, ele é muito bem, realmente, bem cuidado, bem feito, colocado um órgão 100%. Porque nós precisamos que quando a pessoa que está na fila, ela já está doente, está precisando de um transplante. Então, o órgão que ela vai receber tem que ser um órgão bom. Eu vi aqui que tem uma pergunta da doutora Silmara, que ela está perguntando se o paciente precisa morar no lugar onde vai fazer transplante. Se for, por exemplo, rim, que você tem um tempo entre a retirada e o transplante, um tempo maior, que pode ser até 24 horas, você pode estar morando aqui em Campo Grande e tem que fazer o transplante, por exemplo, em Curitiba. Dá tempo de ir. O fígado também, que
entre a captação e o transplante, você tem até 12 horas. Mas, por exemplo, um órgão que nem o coração e o pulmão, que a pessoa é 4 horas entre a retirada e o transplante, a pessoa tem que morar na cidade onde ela vai fazer o transplante. Até porque, quando ela é chamada, ela tem que ir imediatamente para o hospital, para fazer os exames, para ver se está tudo ok, quando ela não está internada, né? Porque na maioria dos casos, às vezes até a questão do fígado também, quando é uma questão muito grave, que o paciente já está há algum tempo ruim, ele fica dentro do hospital aguardando o transplante. Muitos ficam internados, muitos têm que ficar porque são casos graves, estão urgenciados, que a gente fala, estão com a prioridade, né? Quando a gente tem um paciente também, isso é muito importante, doutora, a gente falar, porque quando a gente tem um paciente, por exemplo, grave, gravíssimo, que ele está internado no hospital e precisa daquele órgão imediatamente, ele é priorizado no país inteiro. Ou seja, ele fica em primeiro lugar e aonde tiver um órgão que for compatível com ele e que for também compatível na questão de ABO, compatibilidade, peso e idade, e que for compatível também à distância. Porque, por exemplo, a gente não manda coração, os corações daqui, por exemplo, para onde que vai quando a gente tem uma doação? Ou vai para Brasília, ou vai para Goiânia, ou vai para São Paulo, que é 1 hora e pouco de voo. A gente não consegue fazer uma captação de coração daqui e mandar para Porto Alegre, porque só de voo é mais de 4 horas. Então, é muito importante também a gente entender que quando é grave, que o paciente está grave, não tem como esperar que ele fique na fila como os outros que pode aguardar. É a mesma coisa uma córnea, a gente está falando de órgãos, mas no caso, por exemplo, a córnea. A pessoa sofreu um acidente, uma perfuração, uma infecção que está um risco iminente de perder o olho, ela também é priorizada, vai para primeiro lugar e quando tem uma doação, essa pessoa recebe. Porque se ela ficar na fila aguardando como os outros, ela, quando for para ela receber o órgão ou o tecido, não vai mais precisar, porque ela já perdeu. No caso da córnea, já ficou cega, muitas vezes tem que extrair o globo ocular, no caso do coração, do rim, do coração, do fígado, que são casos mais graves, às vezes a pessoa vai a óbito. Então, é muito importante a gente ter noção também do que é uma gravidade e por que muitos pacientes vão para o primeiro lugar. Porém, tem um grande detalhe. Você tem que provar que aquele paciente realmente está em risco iminente de morte. E como que prova? Prova através do laudo médico e através de exames que a gente analisa. E aí, quem prioriza o paciente na fila somos nós, das centrais de transplante, mediante um laudo médico. Então, isso é bem transparente e isso é portaria do Ministério da Saúde. Legal, muito bom. Ô, Claire, vamos falar um pouquinho, então, né, sobre quem pode ser doador, né? Então, eu acho assim, primeiro, qualquer pessoa que quiser se declarar doador, a família aceitar, pode ser doador de órgãos. Eu acho que isso é muito importante, né? Para as pessoas conseguirem compreender isso daí, né? Sim, doutor. A primeira coisa, para você ser um doador de órgãos, você tem que conversar com sua família. Porque quem autoriza a doação é a família. Parente até 2º grau, né? E mediante 2 testemunhas. Então, quando a gente tem uma morte encefálica no hospital e a família decide doar, quem vai assinar esse termo de doação é familiar até 2º grau. Quem não tem família não é doador. Não pode ser doador porque é a família que assina o termo de retirada. A princípio, todos somos doadores. Existem algumas contraindicações absolutas para doação. No caso de HIV positivo, é contraindicação absoluta. Se tiver no exame, não é doador. Infecções fúngicas, septicemia não controlada, que daí não tem como a gente com medicamento e com antibiótico fazer essa septicemia, né? Ser possível de você fazer a extração desse órgão. Se você tiver alguns tipos de câncer, contraindica a doação, não todos, alguns. E muitas vezes a idade também, né? Pessoas muito de idade, às vezes também nós não conseguimos fazer a captação porque alguns órgãos estão inviáveis. Mas a princípio todos
podem se declarar doadores. No momento que a gente tem esse paciente dentro do hospital, e esse paciente é feito os exames, né? E constata que esse paciente realmente está em morte encefálica, que é a morte da pessoa, é a morte, vamos dizer assim, a morte encefálica é o diagnóstico de morte. A partir daquele momento, o possível doador, porque ele ainda não é doador, ele só é quando a família autoriza, é feito assim, vários exames, feito ultrassom, feito esses exames de sangue, e daí se tiver já for descoberta alguma contraindicação ali, já não é nem feita a entrevista familiar. E quando a gente faz a entrevista familiar e a gente vai realizar alguns exames que a gente só realiza se a família doa, e der alguma sorologia que também não pode se tornar doador, nós também chamamos a família e falamos para a família exatamente o que aconteceu. Então, todos somos doadores. Só algumas doenças, naquele momento, vamos dizer que a pessoa morre, vai ser analisada pelos médicos que fazem esse trabalho, né? E vai, vamos dizer assim, dar um relatório médico se esse paciente realmente pode ser doador de fato, né? Mas a gente tem que conversar em vida e deixar clara a nossa vontade de se tornar doador. Deixa eu só dar um recado aqui antes da gente continuar. Primeiro, eu vi que tem bastante gente que está entrando agora, né? Gente que às vezes vai precisar sair antes de terminar a live. Essa live está sendo gravada, tá? Daqui a pouco, terminando a live, ela vai estar disponível aqui no Instagram do Artemis, tá? E também, amanhã ela já vai estar no nosso canal do YouTube, que é o canal do YouTube do Artemis Laboratório, que eu falo aí, doutor, que já tem quase 100 lives sobre vários temas disponíveis lá no nosso canal, tá? E outra coisa, o chat está aberto aqui, por favor, façam perguntas, tá? As perguntas são muito importantes e são elas que vão engrandecer a nossa doação. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A Cléria comentou aí da morte encefálica, né? Então, Cléria, isso que é uma coisa muito importante. Não é qualquer morte que você pode ser doador de órgãos, né? A pessoa tem que ter a chamada morte encefálica. Quer dizer, o cérebro morrer, mas o coração continuar batendo, né? Então, esse é o pré-requisito para a pessoa poder doar a maioria dos órgãos, não é isso, Cléria? Exatamente, né? Existem dois tipos de doadores, né? Nós temos o doador em parada cardiorrespiratória, que é aquele doador que sofreu um acidente, que é aquele paciente que sofreu um acidente e teve uma morte, vamos dizer, violenta. Esse doador a gente pode fazer a captação dos tecidos se a família autorizar, que seria, no caso aqui no nosso estado, a córnea. Então, esse doador, ele pode doar somente os tecidos. Para ser doador de órgãos, ele tem que estar no ambiente hospitalar. A maioria dos nossos doadores, eles são doadores de acidente vascular cerebral, alguns por trauma, mas hoje a maioria é AVC, né, acidente vascular cerebral, e ele tem que ter o diagnóstico de morte encefálica, porque aí ele está morto, porém os órgãos estão funcionando através dos aparelhos. E esse diagnóstico de morte encefálica, ele é feito por médicos capacitados, a maioria deles são intensivistas, né, ou emergencistas, ou neurologistas, são feitos 2 exames clínicos no paciente, médicos diferentes, um teste de apneia e depois ainda a gente faz um teste gráfico para que realmente não tenha dúvida alguma que realmente essa pessoa não tem atividade cerebral. Se ela não tem atividade cerebral, ela está morta. Então, só a partir dali é que pode evoluir para ser um doador de fato. Então, não é, como o senhor mesmo disse, não é qualquer morte que se torna um doador. Para ser doador de órgãos, tem que estar em morte encefálica, atestado por 2 médicos e 2 exames clínicos, um teste de apneia e um teste gráfico que comprove realmente que o cérebro não tem atividade alguma. Para que isso realmente seja transparente e seguro para a família e para o doador. Isso
Isso é muito importante, né? Porque eu vejo as pessoas às vezes falando assim, ai, eu tenho medo, não vou ser doador, porque vão tirar meus órgãos, eu ainda vivo, aquela história toda, né? Então isso que você falou demonstra a segurança do sistema, né? Quer dizer, a pessoa só vai realmente retirar os órgãos daquele doador quando tiver realmente comprovado, né? Por exames clínicos, por exames gráficos, né, que é o eletroencefalograma, né, mostrar que realmente o cérebro daquela pessoa não tem mais vida, né, que aquele cérebro não tem mais transmissão elétrica, que aquele cérebro não tem mais fluxo sanguíneo, né, que aquela pessoa clinicamente está morta, né, não tem mais vida no cérebro. Então isso é uma garantia muito grande, quer dizer, os protocolos do SUS são extremamente seguros, né, Cléia? Muito seguros. Esse protocolo de morte cefálica, ele foi um protocolo feito pela Conselho Federal de Medicina, Câmara Técnica, e é um protocolo assim, que não começou hoje, é um protocolo que foi feito estudos e foi realmente, vamos dizer assim, teve algumas mudanças, até no protocolo que anterior a esse último, que é de 2017, era obrigado a ter um neurologista que atestasse a morte cefálica. Hoje não há necessidade de ser neurologista, porém o médico tem que ter um treinamento para poder fazer o diagnóstico de morte cefálica. Ele é um diagnóstico seguro, completamente seguro, não temos dúvida com relação a isso. A família, se naquele momento ali, porque antes do médico fazer o primeiro exame de morte encefálica, ele vai chamar a família e vai falar que existe uma suspeita de morte encefálica e que vai ser feito exames para comprovação. A família tem que saber do protocolo. E se a família, ela se sentir insegura e quiser que um médico amigo, ou um médico conhecido, ou um médico, vamos dizer, até da própria família, participe desse diagnóstico, não tem problema nenhum. O médico pode participar para que a família se sinta mais segura e realmente entenda que aquilo ali é o diagnóstico de morte. Então, é o diagnóstico seguro e é o diagnóstico da morte. Algumas perguntas aqui, vamos lá, ó. Quem está fazendo a primeira pergunta aqui é a Beth Azevedo. Beth Azevedo é minha prima, tá lá no Espírito Santo, tá mandando uma pergunta aqui de um caso que aconteceu lá na nossa família também. Então ela contou, né, meu filho sofreu um acidente, ele teve um acidente, foi atropelado lá, né? Foi uma história bem triste, ele era um garoto bem jovem, sofreu um acidente e foi doador. É verdade que não podemos saber para quem foi doado, principalmente o coração? É uma pergunta que ela faz aqui. Os nossos decretos, portarias, eles são os mais rigorosos do mundo. E um desses decretos, ele é bem claro dizendo do sigilo que deve existir tanto da parte do doador, da família que doou, como quem recebe. Nós, aqui no nosso estado, nós não passamos o nome nem da família que doou para quem recebeu e nem quem recebeu, nem o nome de quem recebeu para a família que doou. Por que isso? Para a gente proteger o próprio paciente e a própria família. Até porque, quando você faz uma doação, você está doando para quem está na fila. Você não está doando para uma pessoa, você está doando para o paciente que está ali. Então, o decreto ele é bem claro nesse sentido. Sigilo absoluto, tanto do doador como do receptor. Eu sei que muitos lugares não tem, assim, não segue à risca isso. Muitas vezes as famílias conseguem descobrir quem doou, e para quem doou, e quem recebeu, quem foi que doou, mas isso não pode, em hipótese nenhuma, partir nem de nenhum envolvido na parte de transplante. Nem da central de transplante, nem de equipe captadora e nem de equipe transplantadora. Tá? Isso é um respeito, é um sigilo, é um decreto que nós temos que seguir rigorosamente. Tá. Antes da gente passar para a próxima pergunta aqui, eu queria relacionar uma coisa aí, né? O Ademir, ele doou um rim em vida, né? Quando a doação é feita em vida, como é o caso do rim, aí sim você pode designar para quem você quer doar, né? A doação em vida pode, né, Cléia? Sim, doutor. Sim. A pessoa,
quando você vai doar, que você tem uma pessoa na fila e um familiar se propõe a doar, esse familiar que se propôs a doar, ele vai passar por vários exames. Sim. E os médicos, eles vão analisar se aquela doação não vai prejudicar o doador, né? Porque às vezes a pessoa quer doar, mas a família inteira tem um problema renal. Então o médico fala, olha, se todos têm esse problema renal, não quer dizer que você também vai ter, mas você é um candidato a ter essa doença também. Então, para existir a doação em vida, é feita uma análise se não vai prejudicar o doador. E quando você faz uma doação em vida, você direciona a doação para a pessoa que você quer doar. Então, se eu tenho um familiar, um irmão que está doente, um parente ou um filho, e eu quero doar, é exatamente para aquele que eu vou doar. Mas isso é em vida. Sim. Agora, quando você tem uma doação de uma morte encefálica, de um doador que está no hospital, a doação não é direcionada. Ele vai doar e vai aparecer as pessoas que estão na fila e que for compatível com ele. Só em vida que você pode fazer o direcionamento desse órgão que você vai doar. Foi o seu caso, né, Ademir? Que você doou um rim para o seu pai, né? Sim. Verdade. Uhum. Como Né? eu havia falado, né? Que a gente já teve um outro problema com a tia, que é a irmã do meu pai, que teve o mesmo problema. E ela fez hemodiálise por 15 anos. 15 anos. O sofrimento dela foi muito grande. E ela nunca conseguiu um doador. Aí quando meu pai teve o problema, eu logo em seguida já falei, eu sou disposto a doar. E aí, quando nós fizemos os exames e deu tudo certo, hoje aconteceu a doação. Mas, Legal, muito bom. Muito bom, ó. Aqui, ó, a doutora Silmara aqui, quer falar, quer completar, Cléber? Por favor, quer completar? Só para a gente completar o que o Ademir falou, né? É assim, nossa, Ademir, você fez um gesto maravilhoso, que foi doar o rim para o seu pai, e Deus foi tão bom que você recebeu um rim de um doador, né, desconhecido, né? Então, assim, a doação entre a família, vamos dizer, pai para filho, filho para pai, vamos dizer assim, é a doação que menos problema a gente tem em doação em vida, né? Então, nós aqui temos um costume assim, se você, qualquer doação em vida, parente, até 4º grau, a gente ainda pede que a promotoria verifique a documentação. Se for uma doação em vida que não for parente, até 4º grau, um amigo, um conhecido que você quer doar, vai ter que passar pelo juiz e o juiz vai ter que dar um alvará para que esse transplante seja realizado, para que a gente realmente tenha um sistema completamente transparente, que não envolva nenhum tipo de dinheiro, de moeda de troca. Legal. Ó, aqui a doutora Silmara, que é minha esposa, né, que você conhece bem, né? Vocês conhecem a Silmara, ela trabalha na UTI, ela é intensivista, também participa dessa parte, participa de várias comissões de doação de órgãos nos hospitais e tal, né? Aí ela colocou aqui, ó, o processo de doação e transplante é todo custeado pelo SUS, inclusive o caso do Faustão, então ela até colocou aí, porque tá aí tá muito se falando nisso, né? E acho que isso é muito importante ser falado, né, Cléia? É totalmente pelo SUS, né? A doação de órgãos, doutora, a doação, do momento que você tem um doador dentro de um hospital, a retirada, o transplante, tudo é custado pelo SUS. O transplante, ele pode ser o transplante. Ele pode ser feito particular, convênio ou SUS, tá? Que se eu tenho um plano de saúde e eu preciso de um transplante, eu posso usar meu plano de saúde para fazer o transplante. Se eu tiver dinheiro e quiser pagar para fazer um transplante, eu também posso fazer. Mas o doador é sempre SUS. Mas como o transplante é alto custo e as cirurgias são muito caras, esse custo é todo, mais de 90% dos transplantes são feitos pelo SUS. Mas a doação de órgãos é toda custeada pelo SUS, tudo. E quando você tem, no caso do transplante, vamos dizer assim, o pré-operatório,
A cirurgia em si e o pós-operatório também é puxado pelo SUS. Porque depois que você faz um transplante, você fica usando medicamento, vamos dizer, praticamente o resto da vida e todos os medicamentos são pagos pelo SUS. Então, o maior sistema público de transplante do mundo é o sistema público de transplante do SUS. Do Brasil. Do SUS, né? O Brasil vamos dizer, Sim. o SUS é o nosso sistema público de transplante do Brasil. Muito bom. Muito bom. Ô, Ademir, e como é que tá essa tua vida aí pós-transplante, né? Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar, a Tininha tá aí também, se ela quiser falar, né? A Tininha é esposa do Ademir, que tá aí com a gente também para comentar um pouco sobre isso, né? Como que foi, assim, você falou que estava muito mal, com muito problema antes de receber o fígado, como mudou a tua vida depois que recebeu o fígado, e como que está esse acompanhamento seu aí, medicações que você toma? Conta um pouco pra gente disso daí para nós. Sim, quanto ao medicamento, vai passando o tempo, você vai diminuindo, vai mudando, já foi mudado bastante. Ultimamente eu tenho sentido umas dores nos calcanhares, nas veias das pernas, que eu até consultei um médico, ele falou que eu posso estar sendo intoxicado por esses remédios que eu tomo contra a rejeição. Eu tenho que procurar um especialista nisso e fazer uns exames aprofundados para ver realmente se é isso. E outros detalhes, mas a vida tranquila. O problema que eu tinha acabou, eu vivo cuidando do meu rins também, para não dar problema. Então, isso tudo vai do quê? Também da idade. Quando vai passando o tempo, você tem que ter uma vida mais saudável, você não pode perder sono, você não pode comer coisas pesadas, erradas. E tudo isso ajuda. Você é que controla o que você quer. Se você der uma deslizada, algo errado e tal, alguma coisa acontece, uma consequência, uma dor, alguma coisa assim. Mas o demais, se fizer ter uma vida saudável, alimentação em tudo, com noites de sono perfeito, tudo, descansa tranquilo, normal. Vive muito bem mesmo. Mas, E você tá trabalhando normal, tá com seu salão de cabelo, continua cortando cabelo aí em Balneário Camboriú, né? Eu estamos firmes. Graças a Deus. Legal, que bom. Isso é muito bom de ouvir, né? Então você vê quanto que uma pessoa, né, volta a viver, né? Porque antes de você receber esse fígado, você estava praticamente condenado, né? Sim, eu fiquei praticamente 3, 4 anos aí sem atividade nenhuma, sem condições nenhuma, né? Mas hoje, graças a Deus, tô bem, tô normal a vida, tô tocando a vida, né? Graças a Deus. Que ótimo. Que ótimo, né? Aqui, doutora, tem uma pergunta que eu vou responder, ó, a senhora Eunice. Ela disse que quer ser doadora, né? Na identidade dela falou que era doadora e agora a família tem que autorizar? Sim, senhora Eunice, porque a nossa legislação, ela é da doação do consentimento familiar. Teve uma época que a gente teve um período que a doação era uma doação presumida. Ou seja, se você colocasse no documento que você era um doador, se acontecesse alguma coisa com você, a sua família não precisava autorizar para que você se tornasse um doador de fato. Só que essa lei, a lei da doação presumida, ela foi uma lei que não foi bem aceita por nós, pelos brasileiros. E aí as pessoas, de vez de colocar na carteira que era doador, colocava não doador. E aí diminuiu a doação. Então agora a lei do consentimento familiar ficou mais difícil, porque muitas pessoas não têm família, muitas pessoas moram em cidades e às vezes acontece uma coisa com a pessoa e ela não tem ninguém ali no momento para autorizar a doação, mas ficou mais transparente, as pessoas confiam mais
hoje no Sistema Nacional de Transporte. Eu vi uma estatística hoje, eu ouvi isso hoje na rádio, falando que o Brasil teve o melhor semestre em quantidade de transplantes da história, né? Que o primeiro semestre de 2023 teve o maior número de transplantes no Brasil. Isso é uma vitória, né, Clélia? Uma vitória muito grande, né? Sim, doutor. O que acontece é que nós tivemos um problema muito sério quando teve a pandemia. A pandemia, assim, a gente não podia fazer transplante, porque não tinha, a maioria das pessoas estavam doentes. Os hospitais lotados. Então, a gente ficou um período, 2 anos, que a gente quase não transplantou, quase não tinha doação. E agora houve uma retomada das doações e dos transplantes. Então, isso é muito bom. Até porque nós estamos com a fila, no geral, né, no país, a fila com mais de 65 mil pessoas aguardando. A maior fila é a fila de rim, seguida pela fila de córnea, que é o tecido, né? Então, nós precisamos realmente ter muito doador para ver se a gente consegue diminuir a fila e realizar transplante, né? Para a gente recuperar todo esse tempo que a gente ficou da pandemia sem transplantar e sem ter quase doação. Porque às vezes a gente tinha doador, na hora que a gente fazia os exames, a maioria dava Covid positivo. Então, realmente, a questão da pandemia também prejudicou o sistema de transplante do mundo inteiro, não foi só no Brasil. Mas na hora que você compara o Brasil com outros países, assim, em termos de doação, o Brasil é um país que doa bastante órgãos, tem uma aceitação boa de doação, ou nós ainda temos que conscientizar muito a nossa população, nós poderíamos aumentar muito essa doação, Clélia? A conscientização, doutor, ela é necessária. E as famílias, elas são extremamente solidárias. Quando uma família ela é acolhida, quando ela chega no hospital com a pessoa, com o seu familiar doente, que sofreu um acidente, ou sofreu um AVC, e ela é acolhida pelas pessoas adequadamente, isso eu estou falando do hospital, o acolhimento para a família naquele momento difícil. E posteriormente, assim mesmo, esse familiar evolui, né, para a morte encefálica, e essa família é entrevistada para fazer a doação, a família geralmente aceita. Porém, quando a família chega no hospital com o seu familiar que sofreu um acidente ou uma outra doença e é largado lá no hospital, ninguém dá uma satisfação, ninguém dá uma informação sobre a pessoa da família dela, ela, quando lá na frente a gente vai conversar sobre doação, ela fala que não. Por quê? Porque ela não foi acolhida adequadamente. Então, o sistema, ele precisa investir em profissionais, treinamento dos profissionais de acolhimento dentro desses hospitais. E isso independe, esse acolhimento, doutor, independe de lá na frente, se o paciente evoluir para ser um doador ou não. O acolhimento ele é necessário em qualquer lugar, principalmente na área da saúde. Mas mesmo a família sendo acolhida adequadamente, e às vezes na entrevista também e tal, a família muitas vezes diz não. E aí quando a família diz não na entrevista, a gente pergunta, mas por que vocês estão se negando, né, a fazer a doação dos órgãos do seu ente querido? Aí a família, ela fala, porque eu não sei se ele era doador, eu não conheço a vontade dele, eu não sei se em vida ele era ou não doador. Então, a gente precisa investir em campanhas, a gente precisa conversar sobre isso. Como diz um colega meu, a gente precisa conversar no almoço de domingo, né? Com a sua família. Sou um doador, gostaria que se acontecesse alguma coisa comigo, a família respeitasse a minha vontade. Então, a gente precisa investir em profissionais que acolham essa família, que atendam adequadamente a família quando ela chega no hospital. A gente precisa investir em profissionais para que eles saibam realmente fazer uma entrevista adequada, que eles conheçam o assunto, e a gente precisa que essas famílias conversem sobre isso. Porque se não conversar, realmente fica complicado naquele momento difícil decidir pela doação. Então, acho que são 3 vertentes que a gente precisa investir. Legal, muito interessante.
Ô, Tininha, você tá aí do lado do Ademir aí? Cadê você? Oi, Oi, tô Tininha. aqui. Tudo Conta um bem? pouquinho Oi, aí, doutora, boa noite. você que viveu junto com a Ademir aí toda essa luta com filhos, família, né? Como é que foi essa vida? Eu acho que é tão importante a companheira contar um pouco dessa história, né? Como é que foi tudo isso, essa luta para conseguir esse fígado, fazer o transplante, pós-transplante? Conta um pouquinho para nós como é que foi isso. Muito Então, legal ouvir a visão da família também. a, a primeira coisa que quando acontece isso é você ficar muito assustada. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas é igual começou a Ademir doando rins para o pai. Aí as pessoas falam, nossa, mas e aí, o que vai acontecer? Você já tem filho, e se acontecer alguma coisa com ele? Eu fui a primeira a falar, não, você quer, vai e faz. Não fica ouvindo, as pessoas falam muita coisa que não vai acontecer, assusta. As menos encorajadas, elas tiram a coragem da pessoa que vai doar. E desde o princípio, eu vou doar e foi. Mas a gente que está do lado tem que incentivar. Não pode ficar, ai, mas vai se acontecer isso e tal. Aí começou aí o incentivo meu e da família todo mundo incentivou. Tá, passaram-se um tempo, chegou a nossa vez, né? Que era ele precisar de um fígado. E aí assusta a gente, mas a gente tem que estar positiva, né? E eu tinha que estar sempre positiva. Não, vai dar certo, você vai conseguir. E aí, quando ele veio para Campo Largo, eu fiquei, não deu para ficar longe dele, não, porque ele precisava alguém ali conversando, incentivando. A gente ia passear para ver se ele esquecia tudo aquilo, né? Só que ele que me passava força, porque ele não tem medo de nada. O Ademir, ele é muito forte. E aí chegou o dia, deu umas 3 vezes chamaram ele, que não deu certo, igual eu estava falando sobre o órgão, porque não deu certo. Eu fiquei pensando assim, nossa, o médico disse assim, olha, não vai ser dessa vez, porque o órgão que chegou, ele é maior do que é o que você precisa. Eu não sabia disso. Tem um monte de gente que fala assim, nossa, maior tem que ter até os centímetros certinho, né? E a gente ficava triste. Aí falava, não, amanhã é outro dia. E uma história, doutor, que aqui em Campo Largo, lá em Campo Largo, ele é tipo um vale. Então, lá o hospital é imenso e chega acidentes, chega muitas, o helicóptero vem trazer. Todas as vezes que um helicóptero voava, o coração da gente eu só faltava morrer. A minha família, todo mundo ligava, mãe, você viu um helicóptero? Você viu, tá passando? Eu falava, ai meu Deus, será que é hoje? A gente vive, eu acho que numa emoção muito grande, sabe, doutor? E é como se fosse um prêmio que tá para chegar. Porque aí você fica pensando, é a vida, é a vida, é a vida que precisa ser renovada. Um órgão renova tudo. Nossa coragem, nossa força, nossa alegria só renovou a hora que ele foi transplantado e não demorou nada. Ele já estava em casa e estava tudo bem. Os remédios, a gente não gasta com os remédios. As pessoas falam, nossa, mas e se eu doar, depois eu ficar com algum problema? Não vai ficar, porque assim, tem um acompanhamento, tem psicólogo, tem tudo para você ficar bem e dando força para ele. Qualquer momento que você precisar, não só ele, eu tinha psicólogo, não, vamos conversar, entendeu? Então, assim, eu posso te falar que a gente não desanimou em hora nenhuma, porque acima de tudo, Deus, ele sempre estava preparando um dia melhor que o outro, uma esperança, uma esperança. Porque parece assim, às vezes parece uma eternidade, às vezes quando você vê, já passou e tudo se renovou. E Que legal. Todo mundo trata o Ademir como um herói, porque é difícil ele ter essa coragem toda e encarar, não, vou doar.
De repente, eu que preciso, igual falaram também sobre uma coisa muito importante que a doutora estava falando, sobre querer saber quem doou. Nossa, eu pensava a todo momento, nossa, eu quero saber, porque eu quero agradecer, eu quero conhecer a família, eu quero agradecer. Mas é exatamente o que ela disse, eles não podem falar, né? Então, o que a gente vai fazer? Orar, agradecer todos os dias. E a gente está muito feliz. Eu sinto saudade de Mato Grosso do Sul, que a gente está em Santa Catarina, mas a gente aqui, o remédio que ele tem que tomar todos os meses, no lugar, no dia certinho tá lá. Nunca faltou. Graças a Deus. Isso aí é super, super perfeito aqui. Então, não tem nada a falar assim, não deu certo isso. Tudo foi exatamente como Deus planejou pra gente. Tudo certo. A vida aqui, ele pode caminhar, porque tem que continuar, né? Caminhando, se cuidando. É bom. Morar na praia é muito bom também, porque para ele parece que é um renovo. Tem gente que não pode, mas a saúde, basta ele querer caminhar, né? O médico fica falando, você tem que caminhar, ter uma alimentação saudável e a vida é maravilhosa. Continua, não tem problema para a gente falar, nossa, mas aconteceu coisas, nunca. E tá Que ótimo. legal. Muito bom ouvir esse depoimento, Tininha, muito legal. A história de vocês realmente é fantástica e tinha que realmente, quando a gente pensou nessa live, eu falei, não, é o Ademir que eu vou chamar, porque eu falei, a história dele realmente é uma história fantástica. Né, Claire? Você que vive isso daí, é uma história realmente diferente, né, Claire? Nossa, eu até na hora não tinha nem entendido direito, doador e transplantado. Aí depois, né, a professora me explicou, e realmente é assim, né, ele fez um gesto de amor para o pai, né, e depois ele foi contemplado com um gesto de amor também. E a doação é isso, ela é um gesto de amor. Você faz a doação sem saber para quem. Então, eu acho que é o maior gesto de amor que alguém pode fazer por uma pessoa desconhecida, uma pessoa que está ali na fila sofrendo e recebe um órgão, né? Vamos dizer assim, você não conhece a pessoa, você não tem nenhuma ligação com a pessoa e você está doando uma parte de uma pessoa que você ama para essa pessoa que realmente precisa, né? E como ela falou ali, né? A questão da medicação é toda custeada pelo SUS, né? Não falta medicamento para transplantado, né? Então, assim, até porque nem pode faltar, porque eles precisam tomar medicação sempre no mesmo horário, adequadamente, para que ele não tenha, né, rejeição, para que ele não passe. Vamos dizer, ele tem que cuidar daquele órgão assim como se fosse o maior prêmio que ele ganhou na vida dele, né? Porque já de receber um órgão já é uma sorte. Imagine, você tem que cuidar para que você não perca esse órgão e realmente você tenha uma vida longa e saudável. Legal, muito importante. Essa questão da rejeição é interessante a gente falar, né? Porque, assim, cada pessoa é única, né? O nosso sistema imunológico, ele não reconhece, né? Os órgãos, por mais que a pessoa tenha compatibilidade, ele nunca é 100% igual ao seu, né? Então, as pessoas vão ter graus diferentes de rejeição, mas sempre vai ter rejeição. Então, por isso que o tratamento é tão importante, né? E o tratamento é para a vida toda, porque pelo menos um grau pequeno de rejeição sempre vai existir, porque nunca as células do órgão transplantado vai ser 100% iguais às células do teu corpo. E o nosso sistema imune muitas vezes não reconhece aquilo como próprio, né? Como no nosso organismo. Então, por isso a medicação é essencial para a vida da pessoa, para garantir aquele órgão e garantir que ela tenha uma vida saudável depois do transplante. Né? Exatamente. A pessoa, ela faz o transplante, ela tem uma qualidade de vida ótima, mas ela precisa se cuidar. Precisa ir no médico, precisa fazer as consultas corretamente e tomar a medicação corretamente. Se ela não fizer o tratamento certo, ela pode realmente
ter esse problema de rejeição e aí ela realmente voltar para a fila de novo e aguardar que, né, até que apareça um órgão compatível novamente. Uma pergunta, Clélia, mas no Mato Grosso do Sul, aqui no estado, a gente só transplanta rim ou faz mais algum tipo de transplante aqui no estado? No estado nós fizemos transplante de rim, de córnea, de medula, de medula a gente faz no Hospital Acacênis, e fizemos transplante de órgãos também na tecido músculo-esquelético, que são os ossos, né, no Hospital da Unimed. E a gente fazia, até pouco tempo atrás, a gente fazia também de coração. E aí a equipe não renovou, né? Porque as equipes e os estabelecimentos, eles têm que renovar a autorização, alguns de 2 em 2 anos, outros de 4 em 4 anos. E essas equipes não renovaram, então acabou o transplante de coração no nosso estado. Agora, quando o paciente precisa de transplante, né? De coração, no caso, ou fígado, ou pulmão, ele tem que ser direcionado para outro centro transplantador. Que foi o que aconteceu com a Ademir aí na história, né? Bom, eu falo muito, né, que faz tempo que eu não vejo muita campanha na mídia. Eu acho que antigamente se falava muito mais na mídia de doação de órgãos do que tem se falado hoje, né? E eu quero ver se a gente aproveita agora esse Setembro Verde para falar muito nisso. Eu já até vou convocar o Ademir e a Tininha depois para a gente fazer uns vídeos assim curtos falando dessa história de vocês, para a gente lançar nas redes sociais aí e contar, espalhar mais essa história de vocês, que acho que é até interessante para a própria Central de Transplante usar esse depoimento de vocês depois aí para ajudar nessa doação, né? Nesse incentivo à doação. Com certeza, doutora, a história é uma história muito bonita, porque ele conheceu os dois lados, né? O lado da doação e o lado do transplante, né? O senhor, de fato, tem razão, nos últimos anos as campanhas de doação de órgãos praticamente quase não aconteceram, né? E isso, vamos dizer assim, caiu meio que no esquecimento, esse assunto. Então, é um assunto que ele precisa ser conversado diariamente, porque você não tem dia, não tem hora para morrer, e quando acontecer, a sua família tem que saber o que da sua vontade. Então, as campanhas para doação de órgãos, elas precisam ser contínuas. Sempre nós temos que falar sobre doação de órgãos. O setembro, como o senhor falou aí, o setembro é o Setembro Verde, que é um mês dedicado ao doador, né? Inclusive no dia 27 de setembro é o dia do doador de órgãos, mas não é só em setembro que nós temos que falar de doação. Nós temos que falar de doação em todos os dias, se possível, com os nossos amigos, com os nossos familiares, como o senhor está fazendo agora essa live, né? As pessoas que conhecem o senhor estão assistindo, as pessoas que a gente conhece, a gente divulgou também. E isso se torna uma grande corrente de solidariedade, uma corrente do bem. Então, precisamos, sim, falar sempre de doação. Eu lembro de uma campanha que foi maravilhosa, foi há uns 8 ou 10 anos atrás, lá em São Paulo, que aquele milionário Chiquinho Scarpa, lá em São Paulo, aquela campanha eu nunca me esqueço, mas devia se fazer mais vezes, né? Ele tem um carro, né, um Bentley, um carro de 1 milhão de reais, e ele fez um buraco gigantesco no jardim da casa dele, e ele divulgou na imprensa que ele ia enterrar o carro, porque ele queria ser enterrado junto com o carro, ele ia enterrar o carro no jardim. E virou uma polêmica na TV, em tudo quanto é lugar, não sei o quê. Mas vai enterrar um carro de 1 milhão, só nas redes sociais. Que absurdo! Doa esse carro para alguém que precisa, não sei o quê. Isso é uma balta de um barulho. No dia que ele ia enterrar o carro, estava lá do lado do buraco, o carro do lado. Ele pegou o microfone e falou, aí estava o governador de São Paulo do lado dele, o prefeito, todo mundo, ele virou e falou assim, na verdade não vou enterrar esse carro, isso aqui é uma campanha, né? Todo mundo me brigou comigo, falou que era um absurdo enterrar o carro, e todo dia todo mundo enterra coisa muito mais valiosa do que um carro, que são os órgãos. Doe órgãos, doe vida. Achei que foi uma das melhores campanhas que eu vi na minha vida, tinha que fazer mais coisas desse tipo, né? Ele conseguiu chamar a atenção
né, envolvendo, vamos dizer assim, porque ele é uma pessoa famosa também, né? E ele envolveu a mídia, e a mídia ela é muito importante nas campanhas, porque quanto mais você conversa sobre um assunto, mais as pessoas conhecem aquele assunto. Então, assim, a mídia tem um papel muito importante nessa parte da divulgação, mas tem que ser uma divulgação correta e uma divulgação assim que fale abertamente o que é um processo de doação e transplante. Né? Tem que ser uma campanha realmente educativa, né? Que a gente tem que conversar o que eu tenho que fazer, eu tenho que conversar com a minha família. Quem pode autorizar? Parente até segundo grau. Então, essas pessoas têm que saber a minha vontade. Né? Entendeu? Então, é muito importante, como o senhor falou, campanhas têm que acontecer sempre, não só no mês de setembro. Uhum. Legal, muito bom. Bom, ó, já estamos aí, já passamos bem de 1 hora aí da nossa live, né? Então já estamos chegando no final. Então, assim, Ademir, Tininha, quer dar um recado final aí? Passa uma mensagem final aí que vocês quiserem aí, para a gente estar encerrando aí a nossa live, então. Eu só quero agradecer a todos que participaram, ao senhor, à doutora, e a todos que nos assistiram, né? E que as pessoas pensem um pouco mais sobre doação de órgãos. E vamos firme e vamos fazer algo para ajudar ao próximo sobre isso. A campanha que o senhor quer fazer, eu estou dentro. Estou para ajudar o senhor no que precisar, tá bom? Muito obrigado. A Tininha deu fome, ela foi jantar. Eu queria fazer um comentário que, assim, o impacto que você tem quando você é um transplantado ou uma família que fez a doação, ou como é o caso do Ademir, que doou para o pai, né? O tanto que isso é importante a pessoa que teve o privilégio, no caso do Ademir, de doar e de receber um órgão, falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente conversa, fala, e as pessoas às vezes não acreditam que isso realmente de fato acontece. Então, quando você tem um paciente que recebeu um transplante, ou então um familiar que doou, e fala sobre essa experiência, inclusive muitas famílias que doam, elas comentam depois que até o luto foi mais leve, porque elas sabem que é um pedacinho daquela pessoa que elas amam salvou a vida de alguém. Então, essa campanha que o senhor está falando, esses vídeos, assim, envolvendo o Ademir e a esposa, a rotina deles, o que aconteceu com eles, a história deles, é muito importante. Isso tem um impacto positivo, porque, assim, ele está bem, ele está feliz, ele teve uma experiência ótima. Então, é muito importante que ele passe isso para as pessoas, né, como ele contou ali de uma forma simples, mas que para ele, tanto a doação como o transplante só foi um sucesso. Legal. Muito bom. Então, olha, Clara, Ademir, muito obrigado por vocês colaborarem aqui. Eu vivi muito essa parte de transplante com a minha esposa, com a doutora Silmara, que trabalha com isso, né? Que foi pioneira aqui em Dourados, junto com o doutor Antônio Pedro, aí, numa luta para fazer as primeiras captações de órgãos aqui em Dourados, de montar as primeiras comissões nos hospitais, de conversar com as pessoas nas UTIs, né? Então, assim, é um trabalho, assim, muito legal. E eu falei, não, esse ano não está falando nada, está começando o Setembro Verde. Eu falei, vamos mexer com isso, né? Até porque teve a história do Faustão aí, que mexeu com muita gente, né? Então eu falei, não, é um momento para a gente começar a falar, porque é uma coisa que chama a atenção, né? E eu acredito que, até porque eu vi um vídeo hoje do Faustão, o Faustão deve virar um grande garoto propaganda da causa, né? Porque é uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa. Então eu espero que a gente consiga realmente fazer uma mudança e atrair mais gente para essa causa tão bonita, né? Então, pessoal, olha, agradecer demais, Ademir, boa noite para você. Muito obrigado pela participação. Claire, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Tá? Agradecer a todos que assistiram aqui. Pode falar.
Eu agradeço, doutor, imensamente essa oportunidade que o senhor está dando para a Central, para divulgar o nosso trabalho, né, e mostrar o quanto que o sistema de transplante no país é transparente e seguro. Então, eu quero agradecer, né, em nome de todos os pacientes que estão na fila aguardando por um transplante, e o meu maior agradecimento às famílias que dizem sim para a doação num momento tão difícil. E também agradecer as que, por algum motivo, disseram não também, né? Então, eu acho muito importante a gente enaltecer as famílias que, naquele momento de dor, ainda consegue pensar em solidariedade e nos pacientes que aguardam. Legal. Olha, pessoal, então, dizer que essa live está sendo gravada, ela vai estar disponível daqui a alguns minutinhos aqui no Instagram do Artemis Laboratório. Eu vou convidar vocês, tá, para serem colaboradores da publicação da live na íntegra, então depois vocês aceitem aí, tá, para poder atingir mais pessoas. Amanhã essa live sobe para o canal do YouTube do Artemis Laboratório, então vai estar lá. Vou mandar o link para vocês também divulgarem, para a gente poder divulgar esse trabalho, e depois vou convidar tanto a Claire, quanto a Ademir, quanto a Tininha, para a gente fazer alguns vídeos aí, para a gente estar divulgando esse trabalho e divulgar essa importância da doação de órgãos. Tá, pessoal? Então, boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, tivemos bastante gente assistindo hoje, tá? E até mais numa próxima live aí do Artemis Laboratório. Uma boa noite a todos, doe órgãos, doe vida. Boa noite.